Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Histórias da Sil. Aqui é um canal de motivação, de textos bíblicos. E antes de eu começar aqui o vídeo, quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha, né? Continue para nos ajudar, né? Para o nosso canal, tá? Para mim colocar mais vídeos no ar. Bom, hoje eu vou falar sobre 5 sinais que você esfriou na fé. São 5 dicas para você perceber quando as coisas não andam bem na área espiritual. Quando você está frio, mas não está percebendo, né? Você não tem mais aquele desejo, não almeja mais aquela vontade de estar na presença do Senhor. Então eu separei 5 sinais, né? 5 sinais de alerta para o crente. E o primeiro sinal é: perde a vontade de orar. Primeira coisa, quando você está frio na fé, você começa a perder a vontade de orar. Se você orava de 1 hora, 2 horas, aí vai começar a orar meia hora, 10 minutos, 5 minutos, aí depois nem ora mais, né? Porque já perdeu aquele desejo, aquela vontade, né, de buscar a presença de Deus. E aqui eu separei 2 versículos que abordam esse tema. Primeiro está escrito em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É necessário orar. A oração, ela é o alimento. A oração, ela nos fortalece. Um crente, um servo do Senhor que não ora, ele não consegue ficar de pé em meio às diversidades. No mundo que estamos vivendo hoje, com a Covid-19, com a falta de emprego, problemas financeiros, problemas de saúde, nós não podemos mais ficar sem orar. É necessário orar, porque é a oração que vai trazer a fé, é a oração que vai trazer o renovo. E quando você começa a perder a vontade de orar, é muito perigoso, porque aí você vai perdendo a sua força espiritual, a sua fé. Você já não fica mais um servo de Deus como antes. Então, em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Então, é necessário sempre estar em comunhão com Deus, falando com o Pai. Também separei Jeremias 33:3. Clamas a mim, responder-te-ei. Como é que você quer ter vitória? Como é que você quer ter bênçãos, tanto espirituais como materiais, se você não ora? É impossível falar com o Pai sem orar. Tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor de dia e de noite. Então Jeremias diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer bênção? Quer promessa cumprida? Tem que orar, tem que clamar, tem que buscar. Amém, irmãos? Então, segundo, perde a vontade de ler a Bíblia. Isso é muito comum também quando você está frio na fé. No livro de Salmos, 1:2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem que ter o prazer na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É a palavra. Se você não tem prazer mais de pegar a Bíblia e ler nenhuma vezinha do dia, nenhuma vez da semana, nenhuma vez no mês, isso é muito perigoso. É um sinal que você está esfriando na fé. Ou já esfriou. Porque a palavra, ela é o alimento. A palavra, ela é vida. A palavra, ela é cura, ela é renovo, ela é transformação. Então, primeiro sinal, perde a vontade de orar. Segundo sinal, perde a vontade de ler a Bíblia. A palavra do Senhor também diz aqui assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não é guiado pela palavra vive no escuro. A palavra do Senhor é lâmpada. A palavra do Senhor te orienta por onde você deve andar. O que você deve fazer, está tudo na palavra. Então, quando o cristão ele não sente mais, não está mais lendo, está frio na fé, com certeza, irmãos. Está frio. Terceiro, começa a lembrar do passado. Quando vai esfriando na fé, né, irmão? Aí começa a vir aqueles pensamentos de lembrar do passado, das coisas que fazia, da bebida que tomava, dos amigos que tinha,
das provações que não passava, né? Começa a relembrar. Eu separei aqui Êxodo 14:11. Não havia sepulcros no Egito? Disse o povo a Moisés. Moisés estava guiando o povo no deserto. Estava difícil? Estava. Mas onde o povo saiu da escravidão de Faraó, que apanhava, era humilhado, vivia debaixo do jugo, né? Agora Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E quando o povo chega no meio do deserto, diz a Moisés: não havia sepulcro para que nós morremos lá, Moisés? Porque não nos trouxe a este deserto para que morremos? Então, falta de fé, né? Falta de fé faz você lembrar até daquilo que não presta. Egito não presta, Egito é lugar de sofrimento, lugar de humilhação, de cativo. Mas eles estavam lembrando do Egito, porque eles não estavam na mesma fé de Moisés. Não estavam crendo que Deus ia dar a terra prometida. Então, quando começa a lembrar das coisas passadas, como se fosse bom, como se fosse algo maravilhoso, é sinal que você está esfriando na fé. Porque ainda que você sofra com Jesus, ainda que você seja perseguido com Jesus, humilhado, caluniado, mas você está com Jesus. Vai tudo bem estando com Jesus, porque faz parte da nossa trajetória. Algumas situações difíceis faz parte, mas com Jesus no barco vai tudo bem. Quarto tópico, volta a ter desejos mundanos. Aí vai ficando perigoso, né, irmãos? Irmãos, vai ficando perigoso. Porque a gente começa a ter desejo de dançar, tem desejo de fumar, desejo de se prostituir, desejo de beber bebida forte. Então, irmãos, aí o negócio vai complicando, né? Porque aí você já não está nem esfriando na fé, você já está, né, praticamente afastado da presença de Deus. Aí eu coloquei aqui um tópico, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Disse Davi. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. É quando aquele crente está frio, mas em vez de procurar ler a palavra, orar ao Senhor, não, ele vai procurar o quê? Os escarnecedores, que são aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer. Vai para aquela rodinha de amigos, onde vão dizer: rapaz, tu é besta, tá aí nessa igreja. Vamos beber, vamos dançar, vamos curtir a vida, vamos namorar. Começa a ouvir conselho de ímpios. Isso é muito perigoso. Deixa de ouvir a voz do Pai para ouvir conselhos de ímpios. Bom, e para terminar, 5 sinais que você esfriou na fé. Perde a vontade de ir à igreja. Bom, a palavra do Senhor, Davi diz aqui no Salmo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Ora, Davi disse que se alegrou quando alguém chamou ele. Ele se alegrou. Com certeza ele estava passando por algum momento difícil e alguém chegou e disse: Davi, vamos ali, vamos ao templo, vamos adorar. Então a Bíblia diz que Davi se alegrou. Ele mesmo escreveu: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém chamou, porque quando você está frio na fé, sempre Deus vai usar uma pessoa para te chamar para a casa do Pai. Agora, se você vai depender de você, se você vai querer ir ou vai querer cada vez mais se distanciar. Porque quando a gente está frio na fé, a gente não consegue ter a visão espiritual, a visão do reino. A gente quer se afastar, a gente quer ficar quieto no canto, dentro da caverna, né? É muito difícil. Mas Davi diz: me alegrei quando me chamaram. Vamos à casa do Senhor, quando me disseram. Então, meu irmão, cuidado. 5 sinais que você esfriou na fé. Perde a vontade de orar. Perde a vontade de ler a Bíblia. Começa a lembrar das coisas passadas. Volta a ter desejos mundanos. E perde a vontade de ir à igreja. Se você está passando por essas 5 características, eu quero dizer: vigia, cuidado.
volte a orar. Nem que seja 5 minutos, volte a orar. Volte a ler a Bíblia, nem que seja um versículo, mas volte a ler a Bíblia. Pare de lembrar das coisas passadas, evite, repreenda. Volte a ter desejos espirituais. E não pare de ir à igreja. Então, são esses 5 pontos. Mesmo que você estiver fraquinho, mas vá à igreja. Porque é na casa do Senhor que a gente ouve uma palavra, a gente ouve um louvor, alguém faz uma oração e você até chega triste e desanimado, mas não vai sair do mesmo jeito. Vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Para mais vídeos, tá? E que Deus te abençoe poderosamente.